E hoje quem nos fala é a nossa preciosidade chamada Viviane. Essa menina que ela não sabe não sorrir. Ela não sabe, ela não aprendeu isso. Ela só sorri. A gente se sente assim, amado perto dela, naturalmente, porque ela fala com o coração, ela vibra esse sentimento. E hoje nós teremos a rica oportunidade de ouvir sobre o Evangelho por ela. Então, vamos agradecê-la, em primeiro lugar, por ela estar aqui com a gente. E vamos envolvê-la com... vamos tentar imitar o sorriso dela. Com esse mesmo carinho com que ela nos olha, vamos abraçá-la nessa noite, enquanto ela nos fala. Vivi, a tribuna é sua. Seja muito bem-vinda à sua casa. Meu amor. Ai, meu Deus. Bom, é sempre muito, muito, muito gratificante estar aqui diante de amigos tão queridos e que perdoam tanto a gente, tantos momentos, né, e tantas vezes, que a gente, toda vez que tem a oportunidade de estar aqui, é sempre muito tenso. Hoje eu comentei durante o dia, eu falei, nossa, quando a gente vai a outras casas, como as pessoas não nos conhecem, às vezes a gente fala de algum jeitinho, de outro, e passa despercebido. Mas aqui tem tanta gente querida, que às vezes a gente fala, ai meu Deus, que responsabilidade. Mas cá estamos, né? Hoje nós vamos estudar uma lição desse livro Roteiro, que é a sequência que a casa propôs para nós trabalhadores. E a lição, ela está aqui nesse folhetim que vocês receberam, lindo, e ela chama Evangelho e Caridade, que é um comentário do Emmanuel. E a primeira frase desse folhetim diz assim: antes de Jesus, a caridade era desconhecida. E é muito nítido, quando Emmanuel começa a relatar nos livros, se a gente pegar há 2000 anos, 50 anos depois, o próprio Boa Nova, de Humberto de Campos, os livros que relatam espíritos, a vivência de espíritos que estiveram convivendo com Jesus, essa frase ela fica muito forte. Se a gente pegar 2000 anos, quando a mensagem do Cristo começa a disseminar, Cristo ainda aqui encarnado, a gente vê na figura, na história contada por Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, a gente vê toda essa marca. Por quê? Porque antigamente o que reinava era o poder. Quando Jesus veio trazer a imagem do olhar para o outro, do cuidado com as pessoas, da não separação entre classes, a gente vai ver Emmanuel relatando um estranhamento das pessoas e uma indignação. E às vezes chamam Jesus de visionário, de ilógico. Por quê? Porque um conceito, para a gente hoje, 2000 anos depois de Jesus, é muito mais fácil, eu não vou dizer não, porque fácil é difícil, não é fácil não. Mas é muito mais, nós estamos muito mais preparados para ouvir e para receber e para exercitar os ensinamentos de Jesus do que há 2000 anos. Imaginamos nós em uma vida em que quem tinha poder mandava. Quem era homem mandava.
Quem vinha de uma família nobre mandava. O que eles esperavam? Quem era o prometido que eles esperavam? Alguém dessa estirpe. Porque vamos pensar nos templos. Como eram os templos? Se a gente pegar Egito, Babilônia, Atenas, Roma, como as pessoas viam as divindades de uma forma geral? Com poder, com suntuosidade. E aí, Jesus vem para a Terra e nos traz um discurso de caridade. O povo olhou e falou, tá louco, né? Maluco. De vez em quando a gente não vê algumas pessoas falando algumas coisas por aí, olha assim e fala, tá louco, tá viajando. Por quê? Porque eram conceitos que as pessoas da época, nós, na época, não estávamos preparados para ouvir. E o que Jesus fez? Aí ele continua, Emmanuel, com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Se a gente... O Livro dos Espíritos com Kardec já nos trouxe que Jesus é o nosso modelo e guia, significa que tudo que foi feito por Jesus e tudo que saiu de Jesus deve ser seguido por nós. Então vamos pensar assim, se a lição fala de evangelho e caridade, o que é caridade? Kardec perguntou para os espíritos, na questão 886, ele perguntou assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Então, não é só caridade por caridade, é no entendimento de Jesus, porque, às vezes, a gente, com um olhar facetado, a gente corta, a gente traz para o nosso entendimento. E aí, os espíritos respondem assim, benevolência, indulgência, e perdão. Fala, opa, o negócio está começando a pegar. Por quê? Falei assim, eu não sei se vocês sempre pensaram assim, a palavra benevolência, ela sempre lembra a gente de bondade, não é? Aí eu falei, deixa eu pesquisar o que é benevolência. E no dicionário está escrito assim, benevolência, bondade de ânimo para com algo ou alguém. Bondade de ânimo. Ânimo. Nós estamos animados? Ou nós estamos empolgados? Porque o ânimo, bondade de ânimo para com algo ou alguém. Sabe aquela sensação, quando a gente começa a fazer um projeto novo, um planejamento, a gente começa uma atividade nova, vem aquela vontade, aquele desejo de fazer, e a gente pensa naquilo e planeja e tudo mais? Ânimo. Nós estamos hoje animados com a vida, com as pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos familiares, com aqueles que a gente encontra todos os dias, porque esse foi a primeira palavra respondida pelos espíritos, quando Kardec perguntou da caridade entendida por Jesus. Benevolência. A próxima, indulgência. Então ele fala assim, benevolência para com todos. Todos também nos inclui. Qual que é o olhar que a gente tem para a gente mesmo? Quando a gente se olha no espelho, eu, Viviane, me olho no espelho, o que eu vejo? Eu vejo alguém animado com a vida? Cheio de planos? Pronto para encarar as coisas? Ou às vezes eu tô meio caidinho, aí eu falo, ai meu Deus,
eu acho que isso está muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Qual que é o olhar que nós estamos para os outros e para nós? Aí os espíritos continuam. Indulgência para as imperfeições dos outros. O que é indulgência? É uma disposição para perdoar, mas ainda não é perdão. Vamos colocar aqui que a indulgência seja uma misericórdia para com os outros. Isso significa... Eu já olhei para meu marido ali, ele está só esperando. Isso significa que quando eu estou lá em casa e meu marido fala uma coisa atravessada para mim, qual é a disposição que eu tenho para perdoá-lo? Ou eu só estou esperando ele falar para eu devolver? Ou quando eu estou lá no meu trabalho, fazendo meu serviço com o maior esforço, porque eu podia estar fazendo tantas outras coisas e eu estou lá. E alguém vem e olha e fala assim, nossa, isso aqui que você fez está ruim, hein? Aí você olha assim, então... então eu estou pronta para te perdoar, meu irmão, por isso. Não, eu estou pronta para te dar uma voadora. O mais rápido possível. Porque eu não quero sentir aquilo que as pessoas me fazem sentir. Então, eu estou preparada para a indulgência? Para com os outros? E último, perdão das ofensas. Primeiro, eu estou entendendo que o que eu recebo é uma ofensa? Porque a gente só se sente ofendido quando aquilo que é dito nos ataca de alguma maneira. Mas, às vezes, gente, nem é para atacar. Mas a gente cria uma atmosfera... Vou usar o Ricardo de novo. O Ricardo vive falando para mim, essa é a minha meta esse ano. Eu já falei do meu trabalho um monte, eles ficam me zoando, mas é isso. Eu não quero mais ser caricata. Por quê? Fala uma coisa para mim, na minha cara não tem jeito de mudar. E às vezes ele fala uma coisa para mim, eu quero estar aqui, ó. Eu quero estar aqui. Aí ele fala, aí eu falo assim, ai, segura, não fala. Aí ele olha para mim e fala assim, não precisa falar nada. Sua cara já falou tudo. Eu falo, ai, não acredito nisso. Tipo, não verbalizei, mas estava aqui. E aí, o que ele precisa fazer? Vou jogar para ele o perdão, não vou jogar para mim. Ele precisa entender que esse é meu tamanho. Ele precisa ser indulgente comigo. Porque eu ainda não consigo mudar a cara feia que eu faço. E a gente convive todos os dias com essas situações. É no trânsito. Hora que alguém fecha a gente. Não, hora que fecha não. Vamos pensar agora nos corredores de ônibus. A gente está lá na fila do corredor, aquela filona imensa, que demora 5 minutos para andar 300 metros. Aí, de repente, o colega passa na faixa de ônibus assim, tchum! Aí você olha e tchum! Estou sendo indulgente? Estou disposto a perdoar que esse irmão ainda não sabe o que é uma faixa de corredor de ônibus? Ou as implicações de andar na faixa de ônibus quando o horário não permite? Porque todo esse movimento, gente, vamos pensar assim, tá bom, eu não quero ser benevolente, eu não quero ser indulgente, eu não quero perdoar. Isso facilita a nossa vida, isso traz tranquilidade. Porque se a gente não focar nessa onda aqui, a gente vai viver irritado, mal-humorado, chato. E dentro do Evangelho, Kardec também coloca, pelos Espíritos,
que fora da caridade não tem salvação. Opa! Então significa que eu não consigo sair daqui? Não. Se os Espíritos falaram que esse é o olhar de Jesus para a caridade, e depois eles vieram e falaram que fora da caridade não tem salvação, significa que eu preciso colar aqui. Que jeito? O Emmanuel vem e continua assim na lição do Evangelho e Caridade. O mestre não se limita a ensinar o bem. Desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço, amparando na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. A gente pode sempre, em qualquer situação, tem sempre umas diquinhas assim, faça assim, seja benevolente, seja indulgente, perdoe mais. E durante a nossa vida, vão acontecendo as coisas, as pessoas estão chegando. E tem horas que eu estou linda para isso aqui. Então, assim, a hora que eu me preparo para vir no Luz de quinta-feira. Ai, gente, é lindo, eu estou com isso aqui gritando, assim. Eu estou preparada para o trabalho. A hora que eu saio daqui e vou cruzar a avenida ali, está cheia de carro, eu já desliguei disso aqui. Porque eu preciso chegar em casa rápido, porque eu estou com pressa, porque eu estou com fome, porque eu estou com sono, porque eu tenho um monte de trabalho. Ou seja, a gente precisa ficar o tempo todo vigiando para que a caridade aconteça. E aí o que Jesus faz? Ele não fica só na fala. Ele exemplifica. E é por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. Às vezes, vão acontecendo as coisas e a gente fala, Senhor, por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Esses dias, essa semana, a minha mãe está bem doente. E aí, o que a gente faz quando uma pessoa está doente? Uma pessoa que a gente ama. A gente fica comovido e quer agradar, e quer estar junto. Aí, antes de vir aqui na quinta-feira, aí eu fui lá. Aí eu cheguei lá, ela estava brava, estava estressada, tinha se sujado tudo. Aí eu estava no processo, né? Estava para vir aqui, então já estava encharcada de caridade. A hora que eu entrei na casa dela, falei, meu Deus, aplica, vai, você já está encharcada, só falta aplicar. Qual é o exercício, gente? A minha mãe é alguém que eu amo muito. E ela está muito próxima do meu convívio. O que a gente faz quando as pessoas estão muito próximas do nosso convívio? A gente é a gente mesmo. E aí, a hora que ela estava demorando para fazer o que eu queria que ela fizesse, que era levantar a perna, eu falava, mãe, levanta a perna. Aí ela fazia assim, aquele esforço, eu via que ela queria levantar a perna, e ela não levantava nem 1 centímetro. Eu falei, mãe, levanta a perna, eu estou atrasada. E ela não levantava. Aí teve uma hora, eu peguei a perna dela lá, para, está doendo minha perna. Eu falei, ai meu Deus, eu estou entrando nela, não posso. A gente fica o tempo todo com oportunidades de servir. Mas, às vezes, a gente não tem a consciência de servir com essas características. A gente olha para o trabalho de uma forma a executar. Então, eu vou num almoço de família. E chega lá, tem um monte de tias, tem aquele fubá todo, né? Às vezes a gente tem alguns atritos e tal. E aí eu saio da minha casa, vai ser tudo lindo, eu vou sorrir para todo mundo, vai ser agradável. E aí, a hora que eu chego lá, uma tia fala uma coisa atravessada para mim. O que eu faço com a caridade? Eu engulo a caridade
Eu solto uma resposta atravessada, eu volto com a caridade. Aí vai, ai, Deusinho, dessa vez eu não consegui, não. Com essa, não. Aí eu vou, sou boazinha com os outros, com aquela tia lá, não. Ou seja, a gente fica o tempo todo com situações para nos colocar no exercício da indulgência, da benevolência, do perdão. E aí no Evangelho, nesse capítulo, Fora da Caridade não há salvação, tem uma instrução dos Espíritos em que Paulo faz a instrução. Paulo, o apóstolo. E ele diz assim: para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, vou anotar aqui. Vontade. Então, ó, ânimo, vontade. Qual é o tamanho do desejo de fazer o bem? Então, vou pegar lá o almoço de família. Eu sei que eu vou encontrar com todo mundo. E, às vezes, nem todo mundo vai compreender o que está acontecendo. Vou voltar na minha mãe. Ontem, minha mãe está debilitada. Ontem, uma tia foi lá visitar ela e ela não estava. Ela estava na casa da minha irmã. E minha mãe mora do lado de casa. Aí minha tia foi lá em casa. Aí ela falou, como que a sua mãe está? Ai, tia, minha mãe está bem. Mas como que ela está bem se ela está com as pernas todas inchadas? Não, tia, o médico já falou que é assim, 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 fez exame assim. Não, mas você precisa prestar atenção nisso. Porque, não. Porque onde já se viu? Porque isso ela pode perder as pernas. E ela foi desfiando. E você está dando água para ela? Eu falei, tô, tia. Mas ela está comendo direito? Porque e foi. Aí eu olhava assim para ela e falava, ai, meu Deusinho, não deixa eu falar nada para magoar ela. Mas ela estava me irritando. Qual é a minha vontade de não magoar? Gente, naquele momento era muito, eu não queria. Tanto que ela respondia, eu estava falando em monossílaba. Sim, não, tia. Sim, tia. Não, tia. Vocês acham que durou muito isso? Sabe por que eu não falei nada para ela? Porque chegou uma hora que ela me irritou tanto. Eu falei assim, tia, nós vamos num café da tarde agora. Quer ir lá com a gente, você vê ela? Aí você conversa com ela, você vê como que ela está. Aí ela ficou olhando assim para mim. Ai, eu vou. Eu falei, ufa, então vamos. Qual é a disposição que nós estamos para sair de um conflito? De um conflito não esperado. Ou de um conflito esperado. Eu não sei se vocês têm essa situação. Às vezes, quando eu estou dentro de um conflito planejado, eu vou brigando comigo mesma. Porque eu falo assim, aí eu vou responder isso. Se o fulano responder isso, eu vou responder aquilo. Se ele fazer daquele outro jeito, eu vou fazer assim. Eu fico planejando como que eu vou responder. E sabe o que acontece com a gente? A gente vai criando um campo de energia. E, provavelmente, o outro nem está esperando a briga. Na maioria das vezes. E a gente vai armado, com toda uma situação criada por nós, com uma energia, com um desgaste, até com resposta pronta, e a situação não acontece. Então, eu pergunto de novo, qual é a vontade que nos carrega? Porque Paulo, ele é claro no Evangelho. Pela vontade, nós praticamos o bem, mas pela despreocupação, nós praticamos o mal. Ai, Viviane, como assim? Outro dia eu fui com meu marido no centro da cidade. É muito difícil eu ir no centro. E aí eu fui com ele. E sempre correndo, sempre com pouco tempo e tudo mais. Aí, eu na frente, ele atrás de mim. Tinha um cego na calçada.
eu tropecei na bengalinha do cego e continuei assim, sabe? Continuei. A hora que eu olho para trás, o meu digníssimo marido, com o braço no braço do cego, ajudando ele a atravessar a rua. Gente, a minha cara caiu no chão. Acabei de praticar um mal. E a espiritualidade super sábia me mostrou o que era fazer o bem, através do Ricardo. O cego não pediu para ele para atravessar a rua. Ele viu a necessidade do cego e ajudou. Eu não vi o cego, quanto mais a necessidade dele. Que tanto nós estamos enxergando a necessidade do outro. E às vezes, gente, a necessidade do outro é pegar no cabelo e fazer assim. É só sentir que tá recebendo um carinho. É só um olhar positivo. É só um abraço. É só um sorriso. É só um atendimento telefônico suave. Que tanto que a gente está preparado para acolher. E vem Jesus e nos traz a parábola do bom samaritano. Porque como Jesus nos ensinava por atos e palavras, ele estava em uma reunião e eis que um doutor da lei começa a questioná-lo. E Jesus, para exemplificar o que ele estava querendo dizer, ele contou essa parábola do bom samaritano. E a parábola é assim. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando-se ao lugar e vendo, passou de largo. Olha eu, cego, passei de largo. Porém, um certo samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Pois qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Gente, quantas vezes nós somos o sacerdote das pessoas que a gente encontra? E não é das pessoas longe, não. Porque às vezes a gente fica achando, e não está errado, mas a gente acha que a caridade é quando eu saio da minha casa, eu me envolvo num trabalho voluntário, eu fico lá um tempo, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Sábado a gente no trabalho do Bela Vista, a nossa equipe, a gente se preparou para ir, estávamos no meio do trabalho e eu fiquei encarregada de chamar as pessoas para vir retirar os legumes. E aí, sempre nesse momento, é muito gostoso, porque as pessoas que a gente vão lá no Bela Vista, eles gostam muito da gente, e eles ficam em volta e tal. Nesse momento, uma das assistidas, que tinha passado por um tratamento
de câncer no intestino, então ela ficou um tempo sem ir, e como a gente conhece a grande maioria da história deles, ela voltou. Aí ela veio falar comigo. Oi, que saudade e tudo mais. Ai, eu estou bem e tal. E aí, gente, foi me dando uma agonia, porque ela queria falar comigo, e o povo tudo esperando eu chamar para o legume, e o povo impaciente já. E eu falava, ai, meu Deus. Sorria, vai, seja legal. E ela falando, e o povo olhando já bravo para mim. Aí eu falei assim, Fia, vem cá, fica aqui comigo, daqui a pouquinho a gente conversa. E continuei chamando o pessoal. A hora que eu estava estudando a lição de hoje, eu falei, gente, como será que ela recebeu esse vem cá? Fica aqui do meu lado. Porque ela estava com desejo de contar que ela estava ali. Eu ainda perguntei, você vai pegar a sacolinha? Não, eu vim só para ver vocês. Eu falei, ai, ela me deu uma flechada. Era uma flechada atrás da outra. Qual foi a qualidade daquele momento? Porque o momento não é só estar e distribuir as sacolinhas. O momento é a doação. No livro Obreiros, um dos últimos capítulos, quando vai narrar o desencarne do Cavalcante, ele está angustiado, com o corpo todo apodrecido, a espiritualidade não consegue fazer o desligamento, porque ele não quer partir, ele quer viver, porque ele acreditava que ele tinha que encontrar uma ex-esposa, que já estava desencarnada, então ele não ia encontrar ela fisicamente, e ele não conseguia desencarnar. E lá conta que tinha um padre, porque ele era católico, e ele foi contar o drama dele para o padre. Mas ele já estava cheirando mal, gente. O padre não queria estar ali. Então o padre deu uma despachada nele e foi embora. Aí ele, não contente, porque a angústia dele era muita, ele chamou uma pessoa que estava fazendo trabalho voluntário no hospital para conversar com ele. Sabe o que a pessoa fez? A mesma coisa que eu fiz com a assistida do Bela Vista. Ouvi. Ai, meu irmão, tenha fé. Foi isso que ela falou para ele. Tenha fé. Gente, ter fé não acalmou o coração dele. E ela falou isso e saiu. E o André Luiz, quando viu tudo isso, o André Luiz ficou indignado. Foi procurar um benfeitor. Falei assim, mas Jerônimo, como assim, né? Você viu o que aconteceu aqui? E o benfeitor foi muito sábio, como todos os benfeitores são. Ele disse assim, cada um está preparado e oferecendo o que tem. A gente pode olhar aí esse momento do tratamento dessa pessoa para o enfermo e falar assim, nossa, que grossa, que insensível. E nós? Nós estamos dispondo de 1 hora para ir lá no hospital, dar um sorriso para um doente, para acalentar? Em casa, nós estamos dispondo de 5 minutos para brincar com os nossos filhos? 5 não, 20. Porque os estudos falam que 20 minutos são suficientes por dia para acolher os nossos filhos, no mínimo. Nós estamos brincando 20 minutos por dia? Nós estamos ouvindo os nossos pais 5 minutos, sem reclamar, sem fazer cara feia, sem falar que está atrasado, que está com pressa? Nós olhamos para o nosso esposo, para a nossa esposa, com carinho? E mais, nós falamos para os nossos cônjuges aquilo que nós precisamos para nos acalentar? Ou a gente espera que eles, com a mediunidade que eles carregam, que eles vão saber o que eles têm que fazer? Porque às vezes eu fico querendo uma massaginha na mão, e o meu marido vem e faz uma sopa de legumes. E eu fico assim, não queria sopa, queria uma massaginha na mão.
Eu falei para ele que eu queria massagem na mão, que eu nem estava com fome. A gente precisa externalizar aquilo que nós desejamos com carinho, para que, na medida do possível, o outro possa fazer. Porque, gente, o servir, esse servir que Jesus apresenta para a gente como caridade, ele é sutil. Nós não precisamos ficar 3, 4, 5 dias trabalhando na caridade intensa e deixando a nossa família sozinha, deixando os nossos filhos por aí, deixando o nosso companheiro em casa. Não é essa caridade que Jesus vem trazer para a gente. Jesus exemplificou com a própria vida. A gente tem N passagens do Evangelho trazendo Jesus de madrugada no monte orando e durante o dia exemplificando, cuidando, amando. E nós? Nós temos uma eternidade. E quando a gente fala que é eterno, fica tão longe, tão distante. E a gente pode começar a prorrogar. Não, agora não, deixa para frente. Qual foi o maior projeto que Deus deixou para a gente na eternidade? Ser bom. E não é esse bom que a gente entende de bonzinho, não. Bondade para com todos. Algo ou alguém. Eu estou no exercício da bondade para com algo com ânimo, né? Bondade com ânimo. Ou a minha bondade, ela é obrigada. Eu vou porque Jesus falou que tem que ser assim. Então, eu aguento o Ricardo porque Jesus falou que eu tenho que aguentar. E outra também, se eu não aguentar ele agora, ele volta na minha vida. Eu não quero mais ele na minha vida, então eu aguento. É esse aguentar? É aquele de trazer de volta, de querer estar junto. Então, eu estou com o Ricardo e na próxima vida eu quero que ele esteja comigo. Não precisa ser como marido, não. Pode ser meu primo. Como é que nós estamos olhando para as pessoas? Como é que nós estamos cuidando das pessoas? Como é que nós estamos nos relacionando? Porque o exercício de ser bom é o exercício que a gente carrega para a nossa eternidade. É por isso que nós somos eternos. A nossa evolução vai nos conduzir à bondade extrema. E a bondade extrema nós só vamos conseguir chegar quando a gente se espelhar em Jesus. E se espelhar em Jesus é um exercício diário. Porque eu sempre quero ser, eu sempre quero para mim. Eu sempre vou querer descansar mais, eu sempre vou querer ser mais mimada, ser mais acariciada, ser mais amada. Mas o exercício de Jesus foi o exercício de servir. Ser servido, gente, é uma delícia. Nós merecemos ser servidos, mas o exercício de servir é espetacularmente mais sensacional. É mais gratificante, a gente se sente mais vivo, mais animado e nos traz mais vontade de servir. Então, o que Emmanuel veio trazer hoje no roteiro, com a lição do Evangelho e Caridade, é para que nós continuemos. E quando deu uma titubeada, vamos lembrar da parábola do bom samaritano? Porque a gente pode ser qualquer um dos 3 personagens. A gente pode ser o levita, pode ser o sacerdote e pode ser o samaritano. E pode ser o homem que vai de Jerusalém para Jericó.
Se nós fôssemos o homem, com quem que a gente gostaria de cruzar? Claro que é com o bom samaritano. Mas nós estamos vestindo o personagem do bom samaritano na nossa vida? Que essa lição possa ecoar firme, forte, retumbante no nosso coração todos os dias. Porque foi para isso que Jesus esteve entre nós, para nos ensinar a ser seres melhores. Muita luz para a gente.